igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor, nos colocar neste momento em pé, nos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus amado e santo, seja o Senhor glorificado e exaltado entre nós. Louvado, Senhor, é o teu santo nome pela tua perfeição, pela tua bondade e pela tua misericórdia que nos trouxe à tua casa para louvor e adoração do teu nome, Senhor. Que o Senhor, neste momento de louvor que passaremos contigo aqui, Senhor, nos visite com teu Espírito Santo, Senhor, movendo em nós, Senhor Deus, todo o fôlego que há em nós de adoração ao Deus eterno. Nós assim oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Vou colocar assentado. Glória a Jesus. É bom. Viver com Ele, pertinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Meus amados irmãos, é muito bom ter Jesus no coração, ter a presença desse Deus nas nossas vidas, alegrando os nossos corações. Glória a Jesus. Nós nascemos para adorar ao Senhor, e o Senhor tem passeado no nosso meio, buscando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Então levante a sua voz e adore o nome do nosso Deus, glorifique o nome do Senhor, porque Ele está neste lugar, o Espírito Santo dele está sendo derramado. Pois meu corpo já
acabo cometendo. Aqui verdadeiros adoradores. Glória a Deus, aleluia. Eu não vejo irmãos chorando e quebrantados somente porque estão movidos com emoção, mas porque estão sentindo a visitação do Espírito Santo. Graças a Deus. E porque entenderam que este louvor tocou o coração de Deus. Aleluia. E que Deus está visitando o seu povo. Esse povo é um povo que adora o Senhor, que louva o Senhor nas lutas, nas provas, nas vitórias, na alegria, na tristeza, não importa. Porque quando nós louvamos a Deus, nós expressamos a Ele toda a nossa gratidão. Não pelo que recebemos nesta vida, mas pela tão grande salvação que o Senhor nos dá. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ora, Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou um medo, novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias e disse: vai. As
O apóstolo Paulo, ele disse uma vez: sejais imitadores de mim como eu sou de Cristo. E certamente ele não estava dizendo para que nós devêssemos copiar aquilo que Jesus vestiu, falou, ou até o seu gesto, porque nós não estávamos lá para ver. Mas ele disse para que cada um de nós tivéssemos em nós a essência de Cristo, o amor de Cristo pelo próximo, o amor pela salvação, o amor pela palavra, pela pregação do Evangelho. A essência de Cristo na vida da igreja nos faz ser iguais a Cristo. Então, louvemos ao nome do Senhor Jesus. Que seja o teu querer, só isso e nada mais. Que o teu desejo impere os meus. Se calem, eu não viva por mim, nem pelos meus conselhos. Eu ouço a tua voz e siga os teus preceitos. Anulo
Glória a Jesus. E poder dizer ao Senhor: Senhor, nós queremos mais de Ti, da Tua presença, do Teu Espírito Santo, do Teu amor, da Tua graça sobre graça, da Tua infinita misericórdia. Que seja toda a glória do Senhor sobre nós. Distante,
Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, um sentimento que nós devemos insistir todos os dias em buscar é esse sentimento que nós temos agora aqui, que é a comunhão. Comunhão. Podemos deixar de buscar essa bênção. Comunhão uns com os outros, comunhão com Deus. Essa é a nossa bênção. Alcançar isso e perseguir isso todos os dias, para que o nome do Senhor ele seja glorificado na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler a palavra. E os irmãos que puderem estar de pé, no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Lucas 10, verso 25. Nós vamos ler do 25 até o 37. Não sei se alguém aqui leu a Bíblia hoje, mas agora a gente vai ler, né? Ler alguns versículos aqui para ler a palavra do Senhor. Amém? Lucas 10, 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: desce um homem de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram e deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando eu voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua bênção sobre as nossas vidas, pela tua bênção sobre as famílias, pela tua bênção sobre esta igreja. A tua palavra, ela é viva, Senhor. Ela sempre falou ao nosso coração. E que nesta noite não seja diferente, Senhor. Nós precisamos da tua palavra. Precisamos das tuas escrituras. Fala conosco, Senhor, ao nosso coração, em nome de Jesus. Meus irmãos, podem sentar. Glória a Jesus. Irmãos, a melhor coisa da nossa vida é falar de Jesus. Poder se reunir num ambiente como esse e falar das maravilhas, das coisas maravilhosas que diz a respeito de Jesus, né? Tudo que Ele fez. E é muito bom nós compartilharmos isso e prestar atenção, colocar nossa atenção nos detalhes que Jesus fez. Ele fez muitas coisas, mas cada detalhe que Ele fez traz um entendimento notável, extraordinário para a nossa vida. Então aqui é a respeito de uma parábola,
a parábola do bom samaritano. E naquele momento Jesus, ele foi interrogado por um doutor da lei. Ele era um estudioso da lei. Ele conhecia tudo sobre a lei, tudo. Ele zelava pela lei, a lei mosaica, né? A lei de Moisés. E a palavra diz que esse homem, esse doutor da lei, ele se levantou para falar com Jesus, para provar ele, para testar Jesus, para colocar Jesus à prova mesmo. Porque os fariseus, né, aqueles que zelavam pela lei, eles faziam isso com Jesus, mas nenhuma vez eles conseguiram êxito, né? Eu pelo menos não achei aqui na Bíblia, nunca. As palavras que Jesus proferia, não tinha desespero, não tinha dúvida, mas era uma palavra sempre de sabedoria, palavra branda. Ele chegava, ele falava, e ele colocava as coisas tudo no lugar. Inclusive, ele colocou esse homem no lugar dele. Nós vamos ver aqui. E a palavra diz que ele se levantou, esse certo homem da lei, doutor da lei, para tentar Jesus. E ele começou dizendo: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Então ele levantou esse questionamento, né? Foi a primeira pergunta. Irmãos, a questão aqui é a vida eterna. Se os irmãos saírem daqui, ó, na rua aqui, e sair perguntando: você quer o céu ou você quer o inferno? O homem não está enganado, ele sabe o que ele quer. Quero o céu. Vai sair perguntando aqui, todo mundo quer o céu, né? Mas existe uma questão, né? Para chegar no céu, né? Precisa passar por uma porta estreita. Precisa conhecer o dono do céu. Aquela porta maravilhosa, né? Que vai se abrir para todos nós, para a igreja do Senhor. A palavra diz que a pergunta foi essa: o que eu vou fazer? Então ele começou um diálogo com Jesus. E ele provocou esse diálogo. E Jesus, ele não rebateu, não questionou ele. E a palavra diz que Jesus, ele falou assim: o que está escrito na lei? Olha só, irmãos, que interessante. Jesus, ele conhecia aquele homem antes dele chegar. Ele sabia que ele conhecia tudo a respeito da lei. Jesus estava muito tranquilo ali, né? Como sempre esteve. Até na cruz ele estava tranquilo ali. A palavra diz assim: o que está escrito na lei? Como que você interpreta o que está escrito na lei? Aí Jesus, ele jogou a questão para ele, para aquele doutor da lei. E a palavra diz que ele respondeu perfeitamente. Mestre, a palavra diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se os irmãos forem ver aqui essa passagem da lei, que aquele doutor da lei cita, ele acrescentou uma lei por conta dele. Se os irmãos forem lá em Deuteronômio 6, versículo 5, os irmãos vão ver que Moisés, ele determina a lei assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E ele acrescenta, e de todo o teu entendimento. Então ele acrescentou algo do coração dele, o que ele quis. Ele colocou além da lei, né? Tem uns que falam além da letra aí, né? Mas ele colocou além da lei. E a palavra diz que Jesus não questionou ele, não corrigiu nada, deixou ele tranquilo lá. E a palavra diz, meus irmãos, que o Senhor respondeu para ele: olha, muito bom, hein? Você respondeu perfeitamente, muito bom. Então tudo isso que você falou, é só você praticar e você vai viver. Só isso. Pratica e você vai viver. Porque Jesus, ele sabia que ele conhecia a lei. Mas conhecer é uma coisa, viver é outra coisa. Conhecer a Bíblia, conhecer a palavra é uma coisa. Viver a palavra é outra coisa. Você conhecer as Escrituras, você pode conhecer a Bíblia toda, pode ler,
pode comprar livro e ler. Se você não conhecer o autor da palavra, e se você não viver o que está escrito aqui, não adianta nada. Você vai virar um doutor da lei. Eu vou virar um doutor da lei. E a palavra diz, irmãos, que Jesus, ele apertou ele ali, hein? Palavra de sabedoria, né? Palavra branda, mas ele coloca as coisas no lugar, no eixo mesmo. A palavra de Deus, ela é justa. A palavra de Deus é maravilhosa, né? A palavra de Deus não perde. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pela palavra de Deus. Pelo poder da palavra de Deus. A palavra diz, meus irmãos, que ele quis se justificar. Mas a gente começa a analisar, ele vai se justificar do quê? Jesus não questionou nada dele. Não falou que ele estava errado, que ele acrescentou ali na lei, não falou nada. Mas ele sentiu o peso da palavra de Jesus. Irmão, sabe por que ele sentiu? Porque ninguém fala como Jesus fala. Ninguém fala como Jesus fala. Os irmãos lembram quando aqueles guardas foram prender Jesus? Eles chegaram lá, falaram: quem é Jesus? Ele falou: sou eu. Eles caíram na hora. Se levantaram e Jesus falou: sou eu. Eles caíram. Eles não conseguiram prender Jesus. E aqueles guardas voltaram para os seus superiores e eles falaram: cadê o preso? Cadê o prisioneiro? Olha, não conseguimos trazer ele porque ninguém fala como esse homem fala. Meus irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa, é poderosa. Então aquele homem, ele sentiu o peso da palavra na vida dele. Porque ele analisou ele mesmo e ele percebeu que realmente ele era um doutor da lei, que não praticava a lei. Então ele quis se justificar naquela hora. Ele começou a se justificar dizendo assim, aí ele jogou a questão para Jesus de novo: mestre, quem é o meu próximo? Porque a lei dizia isso, né? Amarás teu próximo. Ele pegou essa parte da lei e falou: Senhor, quem é o meu próximo? E Jesus respondeu: olha, ele começou a contar uma história para ele. Olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, ele foi espancado, deixaram ele meio morto, e descia no mesmo caminho que aquele homem estava, descia um sacerdote, viu ele, passou de largo. Depois desceu um levita, viu ele, passou de largo. Aí sim veio um bom samaritano e chegou ao pé dele, e vendo ele naquela situação, ele se moveu de íntima compaixão. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina nessa noite a respeito do amor de Deus, o amor incondicional. Meu Deus, irmãos, quanta bagagem inútil. Nós falávamos numa reunião, né, pastor? Quanta bagagem inútil, quanto desperdício, quanto tempo jogado fora. Aquele homem, ele só precisava, ele estava no meio de uma religiosidade. Ele era um religioso. Talvez não era porque ele queria, mas ele foi ensinado assim, e ele se envolveu com aquilo. Irmãos, ele só precisava ser trocado as vestes dele, só isso. Não fizeram isso com ele, não fizeram isso com muitos. Meus irmãos, que desperdício. Mas nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor, ele é longânimo, tardio em irá, misericordioso, cheio de amor, porque Ele desceu, e Ele desceu aqui hoje, irmãos, para cuidar de nós, para trazer a nossa memória, e Ele viu o que ninguém conseguiu ver, Ele viu o que os religiosos não viram em nós, Ele viu,
ele conseguiu ver as feridas que não são vistas com o olho humano. Que o sacerdote, que ali parecia ser uma boa notícia, aquele homem estava meio morto, ele foi espancado. Puxa, agora o sacerdote está passando, que boa notícia, aquele homem vai cuidar dele. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Passou de largo. A religião não consegue encontrar valor na alma do homem. A religiosidade não consegue. Veio o levita, passou de largo. Meus irmãos, nós estamos aqui para agradecer o Senhor, porque Ele desceu aqui hoje. O bom samaritano está aqui hoje. E Ele está cuidando de nós. Ele tem cuidado de você, minha irmã, meu irmão, das feridas que foi ocasionada na sua vida, na minha vida. Só Ele pôde curar. O azeite do céu, o vinho, o milagre, Ele fez isso conosco. E nós estamos aqui para glorificar o Senhor, meus irmãos, por essa bênção de resgate, por esse cuidado, por esse milagre que aconteceu na nossa vida. A palavra diz que ele não conseguiu enxergar isso, mas o bom samaritano, ele foi, ele cuidou, ele deu o que era dele. Ele colocou aquele homem em cima da cavalgadura e ele andou. Então o que ele tinha, ele deixou com aquele homem. Irmãos, esse amor, ele precisa estar no nosso coração. Você é Jesus na terra. Glória a Deus. Você é Jesus na terra. A causa do meu irmão tem que ser maior do que o que está na minha agenda. A causa do meu irmão tem que ser melhor para mim, mais importante do que a minha própria causa. Às vezes a gente olha para o pastor, né? Não, quem tem que ser assim é o pastor, né? Irmãos, o Senhor nos chamou para isso, para sermos servos verdadeiros, para sermos imagem e semelhança de Jesus, para alcançarmos a estatura de varão perfeito. É isso que nós temos que ser a cada dia, sermos servos melhores e melhores a cada dia na presença do Senhor. Irmãos, quer conhecer esse amor? Os irmãos querem conhecer esse amor? Jesus, certa vez, ele chegou para Pedro e ele fez uma pergunta. E eu vou falar aqui para os irmãos. Jesus, ele desceu aqui hoje. E essa pergunta está sendo repetida. Você me ama? Você me ama? Você me ama? Glória a Deus. Pedro, ele respondeu. De tanto insistir, ele respondeu. Na última resposta foi com muita tristeza. Aí ele falou assim: você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Cuida das ovelhas. Não é só o pastor. Estamos dividindo aqui, viu, pastor? As responsabilidades hoje aqui. Glória a Deus. O Senhor nos trouxe nesse culto aqui para isso. Quem você vai adotar a partir de hoje? Cuida das ovelhas do Senhor. Glória a Deus. Você está sendo cuidada também. E a gente pode perguntar, né? Quem cuida de quem cuida? Irmãos, vamos cuidar um dos outros aqui. O Senhor, ele fala assim, ó: Deus amou o mundo de tal maneira. Meus irmãos, é esse amor. É o amor ágape, é o amor perfeito, que quer fazer parte da minha e da sua vida. A religiosidade já não faz mais parte de nós. O Senhor tirou esse peso de nós. E é por isso que nós estamos aqui glorificando o Senhor. Nós queremos glorificar o Senhor aqui, porque o Senhor já nos libertou, o Senhor cuidou de nós. Não se esqueça disso, como o Senhor cuidou de você, de onde o Senhor tirou, de como o Senhor, Ele cuidou das suas feridas. Não se esqueça disso, glorifique o Senhor. Jesus, bendito seja o Teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Te amo.
Irmãos, teu que nome, amor Senhor. é esse? O amor que a nossa vida. Até quando Jesus nos amou? Como Ele nos amou? Até que dia Ele nos amou? A palavra diz que Ele amou os seus discípulos. Em João 13 diz que Ele amou os seus discípulos. Ele amou os seus. E Ele os amou até o fim. Irmãos, Jesus Ele foi por nós até o fim. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, E o governo está nele. vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Nós não temos outra coisa a fazer a não ser abrir os nossos lábios e exaltarmos o nome do Senhor. Mas uma coisa interessante, irmãos, que aconteceu aqui hoje, e como nós vemos que o Espírito Santo ele tem verdadeiramente nos conduzido. Eu preparei uma palavra para hoje, e dentro da palavra que foi preparada, o Senhor me deu a seguinte direção: que igreja nós iremos ser? E que igreja nós somos? Uma igreja que sara? Uma igreja que liberta? Uma igreja que proclama as boas novas? Uma igreja que anuncia a volta de Jesus? Uma igreja que sara o ferido? Então nós temos sido tratados por Deus. E é interessante porque a igreja somos nós. E às vezes, nós como igreja, como membros individualmente, nós trazemos enfermidades que precisam ser curadas, tratadas. E a nossa maior luta, irmãos, é com a nossa mente. E nós precisamos
entender que o Deus que nos chamou, e eu queria até compartilhar que a palavra foi quando Jesus estava na sinagoga, e a Bíblia diz que quando ele chegou e ele começou a ministrar a palavra, um homem que tinha um espírito imundo, a Bíblia diz, ele foi, quando Jesus chegou, ele já se manifestou. Ele disse assim: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus vivo, Filho do Deus eterno. Então, o Espírito, ou aquele Espírito, reconheceu quem era Jesus, e que nele havia todo o poder, que viesse nos atormentar. E o homem que estava lá na sinagoga, porque Jesus entrou na sinagoga, não é outra palavra aqui, não é outra mensagem, mas se for também é, né? É isso. Se for também é. Porque a palavra para nós é fonte de águas vivas e é bênção inesgotável. Diz que Deus nos deu autoridade. Autoridade. Então, aonde a igreja chega, então que igreja, por isso que o tema era esse, né? Que igreja nós queremos ser. Porque às vezes é isso. Não, deixa que o pastor que se santifica, o pastor que ora, o pastor que... Não. Cada membro do corpo tem que ter saúde. E a palavra aqui foi o seguinte: mandamento, lei. A Bíblia diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Mas o que acontece, irmãos? O que acontece? Nós trazemos, aí tem as operações e tem as lutas que nós trazemos. E que nós, às vezes, chegamos num culto desse e entramos com a luta. Aí o culto vai passando, e Jesus vai passando também, né? Ele vai passando, a água, né? Que foi o que, acho que foi o Reinaldo que trouxe aqui, né? Essa água, né? A água vai passando, e aí o irmão vai tirando o pé. Não, aqui não, porque ele está com uma luta na cabeça, e ele não deixa a água curar ele. Mas essa água, ela jorra. Ela jorra. E aí ela está aqui para te libertar se você precisa de uma libertação. Para te curar se você precisa de uma cura, porque você é igreja. Você é igreja. As pessoas entram em luta por causa da situação. Irmãos, o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. Você é igreja. Você precisa estar curado, precisa estar sarado. Você está sendo conduzido por Ele. E é interessante que aquele homem estava na sinagoga, lá dentro. Irmãos, um espírito imundo atormentando aquele homem na sinagoga. Estava lá, vivendo tranquilamente na vida de um homem. Precisou Jesus ir naquele dia, naquele lugar, para libertar. Sabe por quê? Na sinagoga estava todo mundo acomodado, não tinha palavra, porque a Bíblia diz assim: quando ele chegou, palavra de Deus, né? Tinha muita coisa, menos palavra. Mas quando Jesus veio e começou a ministrar com a sua palavra, a Bíblia diz que eles se maravilhavam da doutrina dele. Sabe que doutrina, irmãos? A sã doutrina. A sã doutrina é isso aqui, ó, que foi pregado. Ó, ele está lá doente, para e cuida dele. Se tiver um doente aqui, ó, a igreja para cuidar do doente. E nós paramos mesmo, né, irmão? Tem assunto que para, mas nós paramos mesmo. Vamos parar. Tudo bem, parece que a gente está perdendo tempo. Não está não. Não está não. Vamos parar, vamos cuidar dele, porque ele precisa. Roubaram tudo dele,
maltrataram ele. Está quase morto. Paramos para cuidar. Paramos para cuidar. Paramos para cuidar. Se tivermos que parar, nós vamos parar para cuidar. Vamos parar. Para tudo. Para. Mas vamos cuidar. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Glória a Deus. Quebrando vícios dessa Glória a Jesus. geração. Ansiedade e medo saiu agora. Vamos, Jesus. Declare bem forte, teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Ele está curando nessa hora. Teu nome é vida. Passeia no nosso meio, Jesus. Dá lugar, irmão. Dá lugar. Destrói cadeias, Abre o seu coração. dissipa as Abre os seus trevas, lábios. vem Declare. incendiar. Declare isso. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Glória a Jesus. Nós vamos encerrar agora. Agora vamos encerrar. Aleluia. Encerrar. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. O bom samaritano parou. Aleluia. Se nós somos igreja, não é perda de tempo parar para cuidar daquele que está quase morto, daquele que precisa ser curado, daquele que precisa ser restaurado. Jesus, quando conta as parábolas, ele demonstra ali o fato real, o que ele espera. Então, meu irmão, o seu trabalho seja a cura do seu colega de trabalho. No seu lar, seja a cura da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu avô, da sua avó, seja quem for. Na sua escola, seja a cura Aleluia. do seu colega de escola. Não faz sentido se a gente não... Se não for isso, não faz sentido. Igreja é isso. Porque Jesus foi isso. Ele foi isso. Ele foi a cura. Ele é a cura. E Ele será a cura. Quem não quiser, nós não temos o que fazer. Mas nós vamos continuar aqui como igreja. E para finalizar, a Bíblia diz que aquele homem foi liberto naquele dia. Agora ele já ia viver os cultos na sinagoga diferente, liberto porque Jesus, pela palavra. Irmãos,
só tem uma coisa que o inimigo não resiste. Sabe o quê? A palavra. E a palavra é a vida. A palavra é o sangue. E nós não podemos estar adormecido com relação a isso. Nós já falamos isso. Nós não podemos estar adormecido. E ele estava lá na sinagoga. Você pode declarar isso. Se assuste não. Se assuste não, sabe por quê? Porque esse é o mal, que é o silêncio daquilo que está matando o homem, levando o homem para a perdição. Mas nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne. Nós sabemos a nossa luta. Mas nós vamos em nome de Jesus, com a palavra. Amém? Vamos encerrar. Mas hoje nós vamos apresentar aqui um vaso. Um vaso aqui, um vaso. Um vaso que esteve conosco no primeiro culto, né? No primeiro culto. O apóstolo Paulo, ele disse uma vez: sejais imitadores de mim como eu sou de Cristo. E certamente ele não estava dizendo para que nós devêssemos copiar aquilo que Jesus vestiu, falou, ou até o seu gesto, porque nós não estávamos lá para ver. Mas
mas Ele disse para que cada um de nós tivéssemos em nós a essência de Cristo, o amor de Cristo pelo próximo, o amor pela salvação, o amor pela palavra, pela pregação do Evangelho. A essência de Cristo na vida da igreja nos faz ser iguais a Cristo. Então, louvemos ao nome do Senhor Jesus. Que seja o teu querer, só isso e nada mais. Que o teu desejo impere os meus. Sei, Pai, que eu não viva por mim,
Glória a Jesus. Esse povo é um povo que adora o Senhor, que louva o Senhor nas lutas, nas provas, nas vitórias, na alegria, na tristeza, não importa. Porque quando nós louvamos a Deus, nós expressamos a Ele toda a nossa gratidão. Não pelo que recebemos nesta vida, mas pela tão grande salvação que o Senhor nos dá. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou um medo, novas sandálias pra suportar o ir. Pôs um anel em meu dedo